será que você trocar essa versão de bolacha recheada por bolacha integral, qualquer marca, eu trouxe aqui a da Nesfit para a gente analisar. Será que é uma boa opção? Será que você está fazendo uma troca duvidosa? Será que isso é legal para o seu processo de emagrecimento, para a sua saúde? Fica comigo aqui até o final que nós vamos fazer uma comparação, uma análise completa da Nesfit junto com essa versão aqui de bolacha recheada. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos aqui do canal. Lá no Instagram eu também posto conteúdos, abro caixinha de perguntas, sempre estou postando receitinhas, então clica aqui embaixo para você me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdos diariamente. Gente, primeira coisa que eu sempre ensino para as minhas alunas, que eu falo lá no meu Instagram também, é muito importante a gente não só olhar a informação nutricional, que é aquela tabelinha que mostra aqui na bolacha, que são as calorias, proteína, carboidrato, muita gente só foca nisso. Você precisa ler a lista de ingredientes. E a gente vai fazer uma comparação nesse vídeo para ver se realmente é uma troca inteligente ou não, comparando os ingredientes, comparando a informação nutricional. Vamos começar pela lista de ingredientes, que é onde você vai verificar se tem açúcar, se tem farinha branca, se tem muito aditivo, se tem corante, se tem adoçante artificial. Vamos analisar primeiro a da Nesfit e depois nós vamos analisando a da Traquinas, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Vamos lá então. Primeiro ingrediente da bolacha Nesfit, farinha de trigo integral. O primeiro ingrediente é o ingrediente que está em maior quantidade nessa embalagem. Então, se for só farinha de trigo integral, é super positivo porque ela vai ser 100% integral. Mas, quando a gente pega o segundo ingrediente, é o segundo em maior quantidade na embalagem. Aqui a gente já pode encontrar farinha branca, que vai estar descrita como farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, é uma opção que não é 100% integral, porque tem farinha branca na composição. Já o terceiro ingrediente é açúcar branco. Então, a gente já fica assim com o pé atrás. Será que é realmente uma opção saudável? Porque o terceiro ingrediente em maior quantidade é o açúcar, o segundo ingrediente em maior quantidade é a farinha branca, o quarto ingrediente aqui, óleo vegetal. Então, tem também aqui a fonte de óleo vegetal, que também vai trazer mais calorias para essa bolacha. Flocos de aveia integral, que seria uma opção legal. Talvez a gente poderia substituir aquela farinha branca pela aveia integral, seria uma sugestão. Amido não é interessante aqui nessa questão de rótulo, tá? Cacau é uma opção legal, porque o cacau tem bastante antioxidante, compostos anti-inflamatórios. Depois nós temos flocos de arroz, sal, farinha de centeio. E depois que vem todos os ingredientes que compõem a receita, eles sempre vão colocar aqui descrito os aditivos alimentares, que são os artificiais ou não. Dentro do meu curso eu explico isso, quais são as diferenças de aditivos alimentares ou não. Depois você pode assistir a aula que eu deixei aqui gratuita embaixo do vídeo, ok? Então aqui a gente tem, vamos contar quantos aditivos nós temos. Antiumectante 1, corante caramelo 4, que é o mesmo que tem na Coca-Cola. É péssimo para nossa saúde. Não sei se vocês já viram, vou gravar um vídeo aqui para vocês, mas recentemente a OMS deixou um alerta, né? Um aviso de que a Coca-Cola tem ali compostos que são altamente cancerígenos. Então, é a mesma coisa que tem aqui nessa bolacha. Corante caramelo 4. Depois temos o fermento, aromatizante, emulsificante e antioxidante. No total, nós temos 6 aditivos alimentares, tá? Depois a gente vai para a informação nutricional. Vamos agora analisar a lista de ingredientes dessa bolacha que a gente já sabe que não é saudável, que você não deveria dar para sua criança, não deveria consumir, nem esporadicamente, porque você come uma, você quer comer cada vez mais, mas é importante você entender o que você está consumindo e se realmente vale a pena essa troca, tá? Vamos lá então. Primeiro ingrediente, farinha branca. O que muda daqui para outra versão? É que na outra versão ali da Nesfit a gente tem farinha integral, mas não é muita diferença, porque tá nos primeiros ingredientes, então elas estão ali quase igual, na mesma proporção, vamos dizer assim. Depois nós temos açúcar e gordura vegetal hidrogenada, que é o pior tipo de gordura para você consumir, pensando na sua saúde cardiovascular, pensando no seu emagrecimento, pensando na saúde como um todo, tá? Aí nós temos também açúcar invertido. Então, segunda vez que já aparece açúcar. Açúcar invertido é um açúcar próprio da indústria alimentícia, que é péssimo, é horrível para a nossa saúde.
Então, se você vê esse nome, fuja, tá? A Nesfit não tem açúcar invertido, mas isso não quer dizer que ela é saudável para você consumir no seu dia a dia, ok? Carbonato de cálcio, sal, cacau em pó. Aí aqui a gente também tem o corante, mas é o caramelo 3. E tem, vamos ver quantos aditivos. Eu não vou ficar lendo para não ficar muito grande o vídeo, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aditivos alimentares. Então tem 2 tipos de açúcar, 8 aditivos alimentares, farinha branca, gordura hidrogenada. Então a composição, gente, é péssima. E às vezes você tá vendo esse vídeo para você saber se você pode consumir a Nesfit na sua alimentação, porque você quer emagrecer, mas você tem uma traquinas aí na sua casa, uma outra bolacha recheada que não foge muito da composição dessa traquinas aqui e tá oferecendo para os seus filhos. Então, qual exemplo que você tá dando para os seus filhos consumindo ali, querendo consumir a Nesfit, mas dando isso aqui que é pura química, totalmente artificial, não tem realmente nenhum benefício. É o que a gente chama aqui de ultraprocessado, de junk food, né? Que é a alimentação ali rápida, fast food, junk food, rápida, mas que não vai trazer nenhum nutriente para o seu corpo, sem falar que você não vai conseguir comer a porçãozinha descrita aqui, que são 3 biscoitos. Muito provavelmente você vai consumir o biscoito todo. Agora vamos comparar a informação nutricional. Ambos serão de 30 gramas. O que eu quero que você se atente aqui? Na Nesfit, em 30 gramas, por ela ser bolachinha sem recheio, vão ser 6 biscoitos. Já na bolacha recheada, também são 30 gramas, mas pula para 3 biscoitos, justamente porque tem o recheio, então tem essa questão que é variável. Mas nós estamos trabalhando com o mesmo tamanho da porção de 30 gramas. Vamos começar avaliando a informação nutricional em relação às calorias, que é o valor energético. A Nesfit, 6 biscoitos, 30 gramas, a porção, vamos falar de porção para ficar mais fácil de você entender, fornece 130 calorias, que seria equivalente ali mais ou menos a um pãozinho francês, 2 fatias de pão de forma integral, 3 colheres de goma de tapioca. E a traquinas, a bolacha recheada, a porção fornece 143 calorias. Não difere muita coisa, em torno de 13 calorias de diferença de uma para outra em relação à porção. Então, se você está querendo emagrecer, você precisa de déficit calórico, você precisa de nutrientes, você não está fazendo uma troca inteligente até aqui. Vamos ver se vale a pena em relação aos nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, tá? Carboidratos. A Nesfit fornece 20 gramas em 6 biscoitos. Já a Traquinas fornece 22 gramas, ou seja, fornece apenas 2 gramas a mais, o que não vai fazer muita diferença. Então, em relação ao carboidratos, elas estão bem equivalentes, estão bem parecidas. Aqui ele distingue o açúcar. Aqui, se você consome na bolacha recheada uma porção, você está consumindo em torno de 10 gramas de açúcar, tá? Se você não sabe, a recomendação da OMS em relação à quantidade de açúcar que você deve consumir no seu dia é de no máximo 30 gramas por dia, considerando toda a sua alimentação do dia. O chocolatinho que você consome, o suco que você adoça com açúcar, o café que você adoça com açúcar, o pão que tem açúcar. Então, é algo de se pensar. Se você consumir aqui 6 biscoitos, você já está consumindo quase 20 gramas. Se você consumir o pacote todo, você já ultrapassou a quantidade de açúcar que você deveria consumir, tá? Depois, em relação aos açúcares da Nesfit, ela tem em torno de 7 gramas. É um pouco menos, porque ela tem apenas uma porção de açúcar aqui na lista de ingredientes, não tem açúcar invertido, mas não deixa de ter açúcar na composição. Porque às vezes você é diabético, às vezes você tá com resistência à insulina e você tá tentando consumir esses alimentos aqui achando que é mais saudável, mas não é, tem açúcar, tá? Então, não é a melhor opção. Em relação às proteínas, aqui na Traquinas nós temos 1,5 gramas de proteína, que é horrível, péssimo, tá? Em relação à Nesfit, nós temos 2,5 gramas, ou seja, 1 grama somente a mais, nós estão bem equivalentes também. Em relação às gorduras, na bolacha recheada nós temos 5,5 gramas e na Nesfit temos 4,3 gramas. Não difere muita coisa também. Então vejam que é muito parecida. Essas calorias um pouquinho a mais da bolacha recheada é referente ao recheio, mas a massa basicamente é feita da mesma forma, tá? Só não vai ter ali a farinha de trigo integral, o floco de aveia que tem na Nesfit, mas isso você pode incluir de outra forma na sua alimentação. Em relação a gorduras trans, aqui ele não descreve, mas eu quero deixar um alerta para você. A indústria alimentícia tem uma regulamentação para esses rótulos, para informação nutricional. E eles têm uma brecha, por isso que às vezes você vê assim, 3 biscoitos e meio, porque se eles colocarem 4 biscoitos, vai atingir ali a recomendação que eles precisam descrever no rótulo de gorduras trans.
tá? A gente não tem uma recomendação de gordura trans, porque não faz bem para nossa saúde, faz mal para o nosso coração. O máximo que você deve consumir são 2 gramas, mas normalmente você encontra em bolachas recheadas, bolachas wafer, produtos congelados, ultraprocessados, assim, que não vão estar descritos no rótulo justamente por conta dessa brecha da legislação. Um dia eu faço um vídeo mais específico aqui falando somente sobre isso. Agora nós vamos analisar em relação às fibras. Quando a gente compara a quantidade de fibras da traquinas, ela fornece 0 fibras, então não tem fibras. Um ponto talvez que seja positivo, mas não tão positivo em relação à Nesfit, é que ela tem aqui 1,8 gramas de fibras por porção, tá? Em relação ao sódio, as duas ficam equiparadas. 75 gramas na bolacha recheada e 71 miligramas de sódio na bolacha Nesfit. Então, ficam basicamente a mesma coisa. Lembrando que muitas vezes a gente não consome apenas a porção descrita aqui nessa embalagem, nem nessa embalagem aqui. Então, você acaba consumindo uma quantidade maior. Às vezes você fica beliscando essa bolachinha, toma um cafezinho, toma essa bolachinha, achando que é mais saudável. Às vezes você é diabético, às vezes tem resistência à insulina e tenta fazer essa troca, né, por esses alimentos integrais, quando na realidade eles não são 100% integrais. O ideal mesmo seria você preparar os seus próprios alimentos, você fazer receitinhas que você tem certeza que são realmente 100% integrais, aprender a fazer a leitura do rótulo. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar para você o link para você conhecer meu guia de receitas, onde você pode aprender mais receitas saudáveis e que realmente não levam açúcar, que não tem essa pancada de aditivos alimentares, como tem aqui nesses produtos ultraprocessados que são vendidos ali como saudáveis, no caso da Nesfit. Então, se você gostou do vídeo, me conta aqui nos comentários. Me conta também aqui se você quer ver eu analisando mais algum produto. Já tem alguns vídeos aqui no Nutri Analisa, nessa playlist. Já tem iogurte proteico, já tem pão integral. Para você ver os outros vídeos, é só você entrar aqui no meu canal, se inscrever e ativar as notificações. E também maratonar, aproveita para você ir assistindo os outros vídeos, para você entender um pouquinho mais sobre nutrição, sobre leitura de ingredientes, sobre emagrecimento, o que é legal para o seu corpo, o que não é legal. Isso é muito importante que você desenvolva essa autonomia alimentar. Espero que você tenha gostado dessa análise. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que também precisa saber dessa informação.